Nessa aula nós vamos estudar os espelhos planos. Vocês podem acompanhar pelas páginas 26 a 30 do livro 8. Temos aqui mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Para que uma superfície plana seja um espelho, ela precisa ser bem polida, bem lisa, de forma que ela ofereça uma reflexão regular da luz que incide nela. Nós vemos aqui nessa imagem um objeto que recebeu luz de alguma fonte e está refletindo essa luz difusamente, e uma parte dos raios de luz incide no espelho. Esse espelho, como tem uma superfície bastante polida, vai provocar ali uma reflexão regular, de forma que uma pessoa que esteja olhando para ele vai enxergar a imagem perfeita do objeto que está ali ao lado dela. Então vamos analisar agora o que acontece com o raio de luz que sai do objeto e incide no espelho. Então essa luz que o objeto refletiu vai encontrar ali um ponto no espelho e vai formar com a reta normal a esse ponto um ângulo de incidência. E o raio refletido vai também formar o mesmo ângulo com a reta normal. Quando o observador recebe essa luz, ele vai imaginar que o objeto está localizado atrás do espelho. Então, o que a gente chama de imagem é aquilo que o observador imaginou, uma vez que está recebendo a luz nessa direção, né? E prolongando essa direção ali para trás do espelho, ele tem a impressão de que o objeto está nesse local. Então agora a gente vai analisar como é a imagem formada em um espelho plano. Em primeiro lugar, essa é uma imagem virtual, ou seja, a pessoa que olha o objeto pelo espelho tem a impressão que o objeto se encontra atrás do espelho. É uma imagem direita, ou seja, ela não está de ponta cabeça. Quando a gente for estudar os espelhos esféricos, a gente vai descobrir que é possível, né, em alguns casos, que as imagens fiquem de ponta cabeça, mas no espelho plano isso não acontece. Essa imagem se encontra na mesma distância do espelho que está o objeto e também tem o mesmo tamanho do objeto. A única coisa que é diferente é que essa é uma imagem enantiomorfa. O que significa isso? Que o lado direito está trocado pelo lado esquerdo, né? Essa é a única diferença que a gente vai observar. Talvez você já tenha observado que em ambulâncias, carros de bombeiro, polícia, muitas vezes algumas palavras estão escritas ao contrário. E isso acontece justamente porque quando esse veículo vai se aproximando dos carros por trás, o motorista precisa olhar, né, o que está acontecendo pelo espelho retrovisor. E para que ele consiga ler corretamente o que está escrito no veículo que está vindo atrás, as palavras precisam estar escritas ao contrário, devido à característica da enantiomorfia que a gente mencionou no slide anterior. Uma coisa importante para quando a gente está estudando os espelhos é definir o campo visual. Então, no caso de um espelho plano, esse campo visual é definido quando a gente analisa os raios de luz que são refletidos através dos extremos do espelho, né? Então, assim, a gente tem todo esse campo visual, raios de luz que vão incidir no espelho e refletir aos olhos do observador. Mas essa região aqui, né, que a gente chama de campo visual, ela vai ser definida através dessa reflexão nas extremidades do espelho. Então, tudo que estiver aqui dentro dessa região, a pessoa que está localizada nessa posição O vai conseguir enxergar o reflexo no espelho. Agora, como que a gente faz para determinar corretamente o campo visual? Então, uma maneira prática de determinar
é a seguinte: a gente inicialmente identifica a posição do que seria a imagem do observador, né? Assim que estaria na mesma distância dessa reta que passa pelo espelho. Então a gente tem, né, do outro lado, simetricamente colocada em relação a essa linha pontilhada, o que seria a imagem do observador. E ali, né, a partir desse ponto, a gente traça duas retas passando pelas extremidades do espelho. E assim a gente facilmente determina o campo visual do espelho plano. A gente pode fazer aqui um exemplo, né? Então imagine que nós temos esse espelho colocado aqui nessa linha horizontal e alguns objetos espalhados aqui, né, na frente do espelho, e um observador, né, cujos olhos estão aqui no ponto O. E para a gente descobrir qual seria o campo visual que esse observador teria, ou seja, quais desses objetos ele conseguiria enxergar refletidos no espelho, a gente vai fazer o que a gente acabou de falar. Então vamos medir essa distância do observador até essa linha que passa pelo espelho. E nessa mesma distância, né, marcamos simetricamente do outro lado. E desse ponto, que seria o ponto simétrico do olho do observador, aqui na parte de trás, a gente vai traçar as duas retas, né? Traçando essas duas retas, cruzando ali, né, as extremidades do espelho, a gente percebe que o campo visual do observador inclui apenas o objeto 3. Então, ele vai enxergar apenas esse objeto refletido no espelho. Uma outra coisa interessante com relação aos espelhos planos é que, se a gente deslocar o espelho, a gente vai observar que a imagem vai também sofrer um deslocamento. Então, olhando aqui esse desenho, a gente inicialmente tinha o espelho 1 colocado, né, numa distância y aqui do nosso observador, né, esse homem que está aqui diante do espelho. A imagem do homem também está na distância y do espelho, aqui inicialmente nessa posição E1. Se a gente afasta esse nosso espelho de uma distância d, o homem agora vai ficar na distância x do espelho, a imagem dele também vai ficar a uma distância x do espelho. O que a gente percebe aqui é que a distância que a imagem ficou da posição inicial dela é o dobro da distância que o espelho foi afastado. Outra característica interessante aqui, quando a gente está estudando os espelhos planos, é a associação de espelhos. Então, a gente pode colocar dois espelhos conectados, né, um com o outro, formando um ângulo entre eles, e aí a gente vai observar várias imagens, porque vai ter as imagens que vão se formar diretamente quando o objeto envia, né, um raio de luz para cada um dos espelhos, e ainda vamos ter algumas imagens que são formadas por raios de luz que refletem de um espelho no outro, de forma que vão se formando ali muitas imagens. E existe uma maneira muito prática da gente calcular quantas imagens se formam, e é muito simples, basta que a gente divida 360 graus pelo ângulo, que seria o ângulo formado entre os dois espelhos, e subtraia 1. Né? Aí a gente vai ter ali o cálculo de a quantidade de imagens formadas. Então, nesse nosso exemplo, a gente tinha um ângulo entre os dois espelhos de 90 graus. Então, se a gente substitui, né, o nosso ângulo alfa ali por 90 na fórmula, 360 dividido por 90 é 4, 4 menos 1 dá um número aí de 3 imagens. Então, uma pessoa que estivesse localizada, né, onde está o nosso objeto, enxergaria 3 imagens dela nessa conjugação aí de espelhos formando 90 graus. Então, agora a gente pode fazer um exercício que está na página 30 do livro, o exercício 2, como um exemplo.
Nesse exercício é pedido que a gente determine duas distâncias que estão aí marcadas na figura com a letra D. A primeira distância, essa distância D minúsculo, né, o vermelho, representa o tamanho mínimo do espelho para que essa moça consiga se enxergar de corpo inteiro. E a distância de baixo, que é o D maiúsculo, é a altura da parte inferior do espelho até o chão. Só que no caso do exercício, o que eles perguntam é qual seria a altura da parte superior do espelho até o chão. Ou seja, na segunda parte do exercício, nós vamos precisar calcular a soma do Dzão com o Dzinho. Então vamos começar, né, pela letra A, tentando agora descobrir qual seria o tamanho mínimo de espelho que essa moça precisaria adquirir para conseguir se enxergar de corpo inteiro. Então o exercício já trouxe o esquema, né? Mostra ali uma moça que tem 1,60 m, a altura dos olhos dela até o chão dá 1,50 m, e nós vemos também ali marcado na figura a distância dela até o espelho, que é uma distância x, que é a mesma distância da imagem dela até o espelho. Nós vemos então que esse esquema representa dois triângulos, na verdade vários triângulos, né? Mas assim, a gente, para poder determinar essa distância Dzinho em vermelho, a gente vai considerar dois triângulos. Um triângulo grande, que é compreendido aqui pela altura da imagem até a moça, né, até o objeto, e um triângulo menor, que seria aqui justamente essa distância D vermelha até a moça que está ali na frente do espelho. Então, como a gente já sabe que a imagem precisa ter o mesmo tamanho do objeto, se a moça tem 1,60 m de altura, a imagem dela também vai ter 1,60 m. De forma que a gente já conhece, então, a base do triângulo grande e a distância, que seria a altura desse triângulo grande, são essa distância x mais x aqui, né? Então, a gente tem um triângulo de altura 2x e base 1,60 m. O triângulo menor, que é semelhante a esse, né, que é compreendido aqui pela base em vermelho, que é a distância Dzinho, até o objeto, no caso a moça, tem uma altura x. Então a gente vai usar a semelhança de triângulos, vai dizer que a base do triângulo grande dividido por sua altura, que é 2x, precisa ser igual à base do triângulo pequeno dividido pela altura dele, que seria apenas a distância x, e com isso a gente descobre que esse Dzinho vale 0,8 metros, ou 80 centímetros, de forma que o tamanho mínimo do espelho que ela deve comprar seria correspondente à metade da altura dela. Agora, na letra B, ele quer que a gente descubra a soma, né, do Dzão mais o Dzinho, que isso significa a altura da superfície ali do espelho até o chão. Então, para isso, a gente precisa inicialmente determinar essa distância D maiúscula, porque uma vez conhecendo, a gente soma com o Dzinho e determina então qual seria a altura dessa borda superior aqui do espelho. Para determinar esse Dzão, a gente vai reparar que também ele é a altura de um triângulo aqui, né, que é compreendido então pelo Dzão por uma base x, e ele é semelhante a um triângulo maior, que seria essa altura dos olhos da moça até o chão, e uma altura, uma base aqui, né, de 2x. Então a gente tem novamente essa semelhança. Então, a altura do triângulo grande, dividido pela base dele, que é 2x, precisa ser igual à altura do triângulo menor, que é o Dzão, dividido pela base dele, que é apenas x. Com isso, a gente calcula que o Dzão é 0,75 metros ou 75 centímetros. Agora, basta a gente somar o Dzão com o Dzinho, para a gente descobrir que a altura da borda superior do espelho
precisa ser 1,55 metros, de forma que essa moça consiga se enxergar de corpo inteiro, né, com esse espelho de 0,8 metros.